No programa de hoje, os contos de fadas originais. Eu sou o Marcos Faber e você está conectado ao História Livre. Não sei qual sua experiência pessoal com os contos de fadas, mas quando eu e meus irmãos éramos bem pequenos, minha mãe costumava nos contar histórias sobre príncipes, princesas, fadas, bruxos e outros seres extraordinários. Eram histórias fantasiosas, apesar de eu e meus irmãos não sabermos disso na época, e tinham por objetivo não somente nos entreter, mas também serviam para nos ensinar sobre importantes aspectos de nossas vidas. Na época chamávamos essas histórias de contos da carochinha. Somente quando entrei na escola é que fiquei sabendo que se tratavam de contos de fadas. Mas você sabia que contos de fadas, assim como também aconteceu com as fábulas, elas surgiram há muito tempo atrás, ainda durante a Idade Média? Outra coisa que pode ser desconhecida de você é que essas histórias não foram originalmente criadas para o público infantil. Na verdade, a maior parte dos contos tinha como público-alvo os adultos, e é por esse motivo que as versões originais são muito mais fortes, sanguinárias e assustadoras do que as versões que hoje conhecemos. Originalmente, os contos de fadas eram transmitidos oralmente, de geração em geração, e se adaptavam de acordo com a região em que elas eram contadas. É por esse motivo que ainda hoje existem muitas versões diferentes para o mesmo conto. Só para se ter uma ideia, existem centenas de versões diferentes para a história da Cinderela, algumas ambientando a personagem no Oriente Médio, onde possivelmente o conto tenha se originado. Numa delas, por exemplo, quando o príncipe faz uso do sapatinho como forma de encontrar sua amada secreta, uma das filhas da madrasta de Cinderela corta os próprios dedos para que seu pé caiba no sapatinho de cristal. Ou então, spoiler, a versão em que o lobo mau serve uma sopa para Chapeuzinho Vermelho, uma sopa temperada com a vovó da menina. É importante destacar que a vida na Idade Média ela não era nada fácil, principalmente em épocas de peste ou fome, ou alguém acha que João e Maria era apenas ficção. Curiosamente, algumas dessas histórias eram baseadas em fatos reais. Mas claro, como diz o ditado, quem conta um conto acrescenta um ponto, a cada vez que essas histórias eram contadas iam sendo modificadas ao gosto do cliente, isto é, do orador e seu público. Um bom exemplo disso está no conto de O Barba Azul, que foi inspirado na história real de Gilles de Rens, um nobre francês do século XV, que era, na verdade, um terrível serial killer. Segundo os registros da época, Gilles assassinou dezenas de jovens virgens, todas elas com idades entre 10 e 12 anos. Mesmo assim, como sabemos hoje, o Barba Azul se tornou um dos contos de fadas mais apreciados e está nas principais coletâneas de contos de fadas. Somente com Charles Perrault no século XVII e posteriormente com os irmãos Grimm no século XVIII é que os primeiros contos de fadas foram registrados e organizados em volumosos livros. Para tanto, Charles Perrault viajou por várias regiões do interior da França em busca das mais tradicionais e antigas histórias populares nascidas ainda durante a Idade Média. Perrault visitou aldeias e vilarejos franceses, onde ouviu e transcreveu muitas das histórias que hoje conhecemos. O mesmo fizeram os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, porém desta vez visitando vilarejos nos mais remotos recantos do interior da Alemanha. Esses autores foram os responsáveis por registrar em livro histórias como o Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, Rapunzel, o Gato de Bota, Cinderela, João e Maria, o Príncipe Sapo, Branca de Neve, os Sete Anões e tantas outras histórias tão apreciadas até os nossos dias. No entanto, as versões originais dos contos de fadas, registradas pelos autores clássicos, possuem importantes diferenças em relação às versões estilo Disney contemporânea, pois as versões de Perrault e dos irmãos Grimm são histórias mais próximas da realidade em que as pessoas daquela época viviam, já que os contos originais reproduzem a estrutura social medieval, tal e qual ela era entendida pelos autores das histórias. Por esse motivo, os personagens principais geralmente são aqueles que representam a elite da época, ou seja, os membros da nobreza, em especial os príncipes e as princesas. Quando as pessoas comuns, as classes populares, são reproduzidas nas histórias, elas aparecem como personagens secundários. Quando protagonizam as histórias, elas têm um grande desejo de exatamente se tornarem nobres.
Como exemplo, basta lembrar que em muitas destas histórias, o sonho da personagem principal é o de casar com o príncipe encantado, ou de se passar por um, como foi o caso do protagonista de O Gato de Botas, ao menos na versão original de Charles Perrault. Contudo, curiosamente, quando o clero é representado nos contos, existe uma grande diferença com a realidade da época, pois nas poucas vezes em que aparecem, os membros da igreja são personagens sem grande importância, algo que destoa bastante da realidade da época, já que padres e bispos eram muito atuantes na vida social medieval. Já os vilões das histórias, eles geralmente não são representados como figuras humanas, mas como feras, lobos, dragões, ogros ou outro monstro qualquer. Quando tem aparência humana, normalmente são magos ou bruxos, raramente são representados como pessoas comuns. A explicação mais provável para isso está no fato de que os integrantes das classes governantes não podiam receber críticas. Como forma de driblar esta limitação, os vilões dos contos são retratados como figuras que simbolizam essas classes, isto é, representam simbolicamente aqueles a quem se desejava combater. Afinal, criticar um membro da nobreza ou do clero era extremamente perigoso. Uma pessoa poderia ser condenada à morte por tal crime. Por isso, nas histórias, lutar contra um bruxo ou um mago malvado pode ser interpretado como enfrentar um cardeal ou bispo opressor. Por outro lado, combater um dragão, símbolo de muitas famílias nobres, servia para representar a luta contra um nobre explorador. Um bom exemplo está na história da Branca de Neve e os Sete Anões, pois a madrasta má, que no decorrer da história é identificada como uma bruxa, é na verdade uma rainha má, já que Branca de Neve era, como sabemos, uma princesa, filha de um rei. Sua madrasta era, portanto, uma rainha. Entretanto, quando essa história nos é contada, esse fato fica relegado a um segundo plano, pois naquela época era proibido e muito perigoso criticar as ações de uma integrante da realeza, mesmo que esta fosse má, como era o caso da madrasta da Branca de Neve. Criticar o nobre, mesmo que de forma fantasiosa, era algo que prudentemente deveria ser evitado. Com tudo isso, não é muito difícil concluir que os contos de fadas originais são importantes testemunhos sobre a sociedade medieval, pois naquelas histórias as populações comuns podiam expressar todos os seus medos e angústias, assim como proclamar seus desejos de justiça, mas claro, sem que corressem o risco de serem mal interpretados pelas autoridades políticas e religiosas da época em que elas foram produzidas. Obviamente, o estudo dos contos de fadas não se resume aos seus aspectos sociais e históricos abordados aqui, já que existem várias outras formas de se interpretar e analisá-los, especialmente se levarmos em consideração seus aspectos psicológicos e morais, que certamente não é o caso aqui. Hoje, como sabemos, os contos de fadas se tornaram parte da cultura popular de massa. Milhares de livros, animações e filmes são produzidos e lançados todos os anos. Mas claro, como já ocorreu no passado, continuam sendo adaptados e reinterpretados cada vez que são contados, mas sempre respeitando a plateia ao qual se destinam. Ainda bem. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até breve!